Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã gloriosa, mais uma manhã que temos a oportunidade de estarmos juntos em oração, meditando na palavra. São 232 dias, que o Senhor nos dá a oportunidade, a graça, de poder estudarmos a palavra dele, nos aprofundarmos um pouco mais, no entendimento das Escrituras. E isso é glorioso, poderoso demais, Então, nós terminamos, ontem, de ler, o momento, que o povo vai para o exílio, as dificuldades que o povo estava tendo. Também estamos ainda lendo, um pouco do profeta Jeremias, mas hoje, seguindo a ordem cronológica dos fatos aqui, nós vamos estudar o livro de Abacuque. Então a nossa leitura, irmã Helena, irmão Ari, irmã B, está em Abacuque, capítulo de 1 ao 3, o livro todo. E hoje nós vamos concluir esse livro. E aí eu sempre vou pedir para os irmãos depois, lá nos comentários, no YouTube, no TikTok, todas as redes que esse vídeo aparecer para você, coloque lá. Concluímos mais um livro, 27 de 66. Olha que maravilha, hein? Já são 27 livros que nós concluímos, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Ontem, nós estudamos o final ali do império, de Zedequias, a tribo de Judá, que foi para o exílio. Tiveram seu rei deportado, o povo foi exilado, alguns fugiram para o Egito, mas Deus, ele cumpre, a sua promessa de esperança, que vai trazer o povo, para a sua terra, o povo retornará para a sua terra, mas Deus quer agora confrontar o pecado com que o povo estava vivendo. Mas hoje, irmãos, nós vamos estudar o livro de Abacuque, que ele, como nós já lemos Reis e Crônicas, que ele já encerra, agora nós só estamos trabalhando ali um passo antes, um momento antes, porque está tudo dentro do mesmo momento de vida, eles estão vivendo esse mesmo momento de vida, mas nós vamos dar um passo atrás e agora vamos estudar o livro de Abacuque, que é quando provavelmente ele está ali no período de Joaquim, rei de Judá. Ele é um profeta, recebe essa revelação Gabriel do Senhor. Então, irmãos, só para pegar um contexto, tá, meus irmãos? Abacuque ele é contemporâneo de Jeremias. Tá? Então eles estavam ali recebendo as profecias do Senhor na mesma época, profetizando, tendo visões na mesma época. E a mensagem de Abacuque, irmãos, é um clamor ao Senhor, e depois se transforma em uma canção. Mas o primeiro momento é uma indignação. Ele está olhando para a sociedade em volta dele, porque a nação estava passando para as coisas, Patrícia, Gabriel, Alain, que ele enxergava nas pessoas, e ele estava insatisfeito, ele questionava. Então, a primeira coisa é uma oração que ele coloca o coração dele indignado diante do Senhor. Vamos ler juntos? Abacuque 1, versículo 2 e 4, diz assim: Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Uma pergunta. Tu, porém, não ouves? Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar? Terei de ver maldades para sempre? Por que preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que olho vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Irmãos, parece que nós estamos vendo um pouco do nosso tempo, Essa visão, irmãos, ele começa a ter a percepção do problema. Márcia, Pati. Ele está vendo, irmãos, a corrupção no meio do povo, irmãos. Ele está vendo as pessoas precisando. Ele está vendo as viúvas e os órfãos não sendo assistidos, as brigas entre as pessoas. Ele olha o lugar que deveria ser de adoração, porque passou uma reforma, com Josias, mas o lugar, eles continuam fazendo erros, tendo seus ídolos e cometendo pecados. Ele começa a ver uma situação terrível. Quando nós estudamos, irmãos, nós vemos que nos tribunais,
o correto seria, num determinado ano, libertar as pessoas ali, os servos, para que eles voltassem para a sua terra. Isso não acontece. Devolver o terreno às famílias, como era a lei, e ninguém olha para a lei. Então, ou seja, irmãos, havia uma corrupção naquele tempo. A corrupção estava instalada e ele, vendo tudo aquilo, ele vai diante do Senhor, ele clama indignado e fala assim: Senhor, até quando eu vou ver essa corrupção? Até quando eu vou ver essa situação? O Senhor não vai fazer nada. O Senhor vai deixar que as coisas fiquem assim. Aquele é o coração do profeta. Deus permite que ele enxergue, que ele veja aquilo tudo, e aí ele vai diante do Senhor em oração, irmãos. Né? E a resposta de Deus, e irmãos, entenda bem, às vezes nós vamos orar e nós queremos que a resposta de Deus seja aquilo que vai nos agradar. Talvez Bruna, irmã Maria José e Yolanda, a resposta que ele esperava do Senhor é: amém, Abacuque, eu vou resolver a situação. Mas a resposta que ele recebe não é a resposta que ele imaginava. E vamos ler aqui, ó, Abacuque, capítulo 1, verso 6. Olha o que Deus diz: estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmo o que é certo. Isso aqui é importante, esse texto. E decidem por si mesmo o que é certo. Aqui nós temos um ponto importante. Nós já lemos, né, o que aconteceu com Judá. Então o que nós estamos vendo aqui já é um passo antes daquilo que lemos ontem, anteontem, né? Mas é importante para nós entendermos, né, como era o sentimento, além de Jeremias e do povo que nós lemos, mas agora vem do sentimento de Abacuque naquela época. Né? Durante todo o período, irmãos, Deus ele vem confrontando Israel e Judá. Deus vem, né? Nós sabemos disso. Levantando profetas, falando, Senhor, né? E Deus vem confrontando, né? Irmão Ari, não deixa de me lembrar isso aqui para a gente orar por ela depois, tá bom? Eu vi aqui, conheço a Sandra, e eu não sabia, depois nós vamos orar. Abri só esse parênteses aqui. Mas vamos seguir aqui. Irmãos, então, nós olhamos e sabemos que o povo, irmãos, estava vivendo isso. Nós sabemos que Deus, irmãos, ele olhava para a atitude do povo, o povo em pecado, o povo vivendo no erro, e Deus está questionando o povo, Deus está apertando o povo, né? Por causa do pecado, levantando profetas, denunciando. Jeremias vai lá e fala: ó, vocês estão em pecado, vocês estão no erro. Abandona o erro, abandona o pecado, Maurício, né? Cláudia, ele está ali questionando o povo. E o povo, irmãos, não está ouvindo. E aí o que Deus está dizendo: olha, eu vou trazer uma nação, e essa nação ela vai decidir por si, ou seja, não sou eu que vou guiá-los, eu vou permitir que eles venham, mas a decisão, a forma que eles vão, por causa do pecado de vocês, eles vão tomar as atitudes que precisam ser tomadas. E aí, irmãos, a Babilônia era um povo realmente cruel. E aí, diante disso, Abacuque não era o que ele esperava. E ele fala: mas tá errado e nós vamos cair nas mãos de um povo pior do que os que estão aqui. E aí, irmãos, entenda bem. Cair nas mãos do Senhor, irmãos, às vezes pode parecer ruim. Mas é melhor ser exortado pelo Senhor do que ser exortado pelo homem. Porque o homem não tem misericórdia. O homem, irmãos, faz o que está na sua cabeça. E era isso que ele estava dizendo aqui, ó. Ele vai agir por si mesmo. Mas Deus, ele é justo. Né? Deus, ele é justo, irmãos. E aí Deus permite, né, que eles são escravizados, né? Então Deus permite que eles são escravizados. E aí olha só, irmãos, diante disso, olha só a oração que Abacuque faz, ó. Abacuque 1,12. Ó Senhor meu Deus, meu santo, tu és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar, como castigo por nossos pecados. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerá indiferente diante desses traiçoeiros? Ficará calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Então, ou seja, ele está dizendo assim, ó, situação terrível. Esse povo está aqui é ruim, mas o Senhor vai ficar indiferente diante dos babilônios que são pior que os que estão aqui, que são idólatras, que fazem coisas erradas. Você está entendendo a realidade?
O Senhor está usando esse povo para trazer disciplina, né? Mas Deus é Deus, irmãos. Deus sabe o que faz, né? Uma coisa que aqui, irmãos, eu quero trazer para nós é importante. Irmãos, diante de Deus, abrir o nosso coração, está tudo certo. Porque Deus é Pai, irmãos. Então, quando você tiver pontos que você, sabe, no seu coração, se estiver ali pesado, irmãos, vá para a oração, irmãos. Quando você estiver ansioso, sabe? Ai, Deus, por que tudo isso? É coisa, situação. Irmãos, vá para a oração. A oração resolve. A oração resolve. Coloque isso no seu coração. Né? Que isso entre no seu coração com, sabe? O que fazer? Intercessão, oração, clame, irmãos. Né? Às vezes, irmãos, nós abrimos mão de algo poderoso, sabe? Que é orar, colocar a nossa vida. Elisama, minha filha, Mari, clame ao Senhor, coloque diante do Senhor. Irmãos, Abacuque, ele não entendia. E por não entender, ele vai diante de Deus e fala, Senhor, mas por quê? E aí olha o que ele diz, olha, no capítulo 2, Abacuque 2:1. Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? O que ele está dizendo, irmã Helena? Olha, eu vou aguardar até que Deus me responda. Eu vou ficar na torre de vigia, né? Eu vou ficar ali à espreita, em oração, clamando ao Senhor, esperando a resposta. O que Deus hoje quer nos ensinar, irmãos? Às vezes você tem o mesmo sentimento. Eu olho para o nosso país, uma corrupção, um problema. Você olha e fala assim, eu nem sei em quem votar, eu não sei em quem escolher, eu não sei o que fazer. Situação difícil, sabe? Se vai para lá, se vai para cá. Mas, irmãos, o que nós precisamos fazer? Clamar, orar, pedir, né? Nos colocar diante do Senhor. Se coloque nessa torre de vigia. Torre de vigia é na torre de vigilância, né? Aonde você fica espreito, esperando o Senhor responder. Não haja, irmão, sem que o Senhor fale. Não se mova se o Senhor não falar. Aguarde a orientação e a palavra do Senhor, irmãos. Por mais que você não concorde, porque, irmãos, Deus, ele é soberano. Às vezes, irmãos, nós achamos que sabemos mais que Deus. Não, ou nós confiamos em Deus, irmãos, mesmo, ou então, irmãos, nós vamos inventar qualquer outra religião, qualquer outra coisa. Porque confiança em Deus, irmãos, é saber que Deus criou os céus e a terra, que Ele é soberano, que Deus não precisa de conselho, que Deus sabe tudo. Que Deus precisa apenas, e Ele se move dessa forma porque Ele quer que tenha um coração sincero que o busque. Amém, meus irmãos? O Senhor é a fonte de todas as coisas essenciais da nossa vida. E aí, irmãos, no verso seguinte, Deus dá uma resposta, porque Deus responde, Maurício. Deus responde, irmãos. Sabe, às vezes nós falamos, irmãos, Deus responde no seu tempo, na hora que Ele achar que tem que responder. Mas Ele responde. E nós somos o quê? Aqueles que aguardam. E faça isso, aprenda isso. Esperar a resposta de Deus. Não seja ansioso por coisa alguma. Aguarde o Senhor falar conosco. Mas olha o que é Abacuque capítulo 2, verso 4. A resposta de Deus, enquanto Abacuque ficava ali na torre de vigia esperando. Olha. Então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, para que você possa ler depressa e com clareza. Escreva. Anote, grave. Era isso que Deus estava dizendo para Abacuque. Esta é a visão do futuro. Descreve o fim. Tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, por certamente acontecerá e não se atrasará. Então a primeira coisa que Deus está dizendo, olha, escreva, porque vai acontecer. Não vai atrasar. Vai chegar na hora certa. Aí ele fala assim, ó, olha para os arrogantes, os perversos que a si mesmo confiam. Os justos, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Olha o que Deus começa a falar para Abacuque. Olha para a perversidade. Pode olhar. Olha para as coisas erradas. Deus está dizendo assim, olha, fica tranquilo. Não vai passar, eu vou agir com juízo. Mas e os que são fiéis? Os que são fiéis.
viverão pela fidelidade que tem a mim. E nós vimos, irmãos, estudamos Jeremias e vimos que Jeremias, irmãos, enquanto todo mundo estava sendo escravizado, todo mundo sendo levado para o exílio, Deus cuidou de Jeremias. Nós vimos isso já anteontem, né? Estudando o livro de Jeremias. O cuidado de Deus, irmãos, está em confiarmos nele. Então, confiar em Deus, ser fiel à palavra dele, isso vai nos guardar, irmãos. Ainda que a aflição venha, ainda que a luta venha, ainda que o problema venha, ainda que a maldade venha, o que Deus está dizendo, escreva para que você não esqueça. Eu cuido dos filhos que são fiéis. No fim, irmãos, nós sabemos como será, né? O Senhor, naquele momento, estava revelando a palavra para ele. Para nós já temos a palavra revelada, já sabemos, irmãos, como todas as coisas terminam, porque Deus ele já falou o final da história. Irmãos, nós lemos a Bíblia, mas lá no final dela já tem o final. Nós já sabemos o que vai acontecer para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, para aqueles que guardam essa palavra, né? Mas o que Deus está dizendo, olha, para impiedade, para aqueles que extorquem o povo, vai haver juízo. Vamos ler, ó, Abacuque 2:9 e o 10. Olha isso, ó. Sidney, Edson, Cris. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão? Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo. Mas com os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome e condenaram a própria vida. O que Deus está dizendo, olha, eu estou vendo a corrupção. Eu estou vendo vocês que pela corrupção pegaram dinheiro e construíram casa. Às vezes é o nosso questionamento, né, irmãos? Quando você liga o jornal, você fala assim, fulano roubou não sei quantos milhões, tirou dinheiro dos pobres, tirou daqui, tirou dali, roubou daqui. E aí a gente vai ficando angustiado e fala, Deus não está vendo isso, Deus não está enxergando. A resposta para Abacuque, que tinha a mesma indignação, era assim, olha, eu estou vendo, vai ter aflição para esse povo. A aflição virá sobre eles. Deus está mostrando para Abacuque que a maldade não ficará impune. Irmãos, que nós precisamos ter entendimento, irmãos, que o Senhor, ele é misericordioso e bom, e ele dá oportunidade para que a pessoa se arrependa, assim como eu e você, que somos pecadores, somos maus, e Deus nos deu oportunidade de reconhecermos o nosso pecado e nos arrependermos. Deus dá oportunidade, seja para quem for, irmãos, para que olhe as suas práticas e se arrependa. Por isso que a nossa oração, a nossa intercessão é algo poderoso. Quando nós oramos, irmãos, pelo nosso país, pelos nossos governantes, irmãos, o Senhor vai dar oportunidade para que esses homens se arrependam. E se eles se arrependerem, serão salvos. Mas se não se arrependerem, que aflição espera por eles? É isso que a palavra está dizendo, né? Deus é um Deus, e aí Deus está dizendo para Abacuque, tenha paciência, porque acontecerá o dia que eu vou julgar as nações. E aí, irmãos, ele diz assim, ó, Abacuque 2,14, Márcia, Grace. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Que ele está dizendo, irmãos, vai chegar um dia, irmãos, que todo joelho vai se dobrar, que toda nação vai se dobrar. Não interessa se é a Rússia, não interessa se é os Estados Unidos, não interessa se é um presidente poderoso ou não. Todos vão se dobrar diante do nome do Senhor. Isso vai acontecer, irmãos. Isso está na palavra. Né? E a Bíblia às vezes ela nos exorta, porque, irmãos, nós vivemos como se não soubéssemos, irmãos, o que vai acontecer. E aí ele mesmo vai dizer, vocês erram por não conhecer as Escrituras, porque vai acontecer o dia que Deus vai agir com juízo sobre a terra. E isso aplica, né, de contexto imediato, irmãos, para aquele povo, né, porque a Babilônia estava vindo, mas num contexto amplo, irmãos, nós sabemos que isso vai acontecer conosco. E aqui Deus está denunciando a prática do povo e dizendo por que ele está trazendo a Babilônia. Olha isso, Abacuque 2,18. Ó. De que vale o ídolo esculpido por mãos humanas? Ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira, despertem. E que dizem as imagens mudas de pedra, levante-se. Acaso um ídolo pode lhe dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles. Deus está dizendo para Abacuque, olha, esse povo está confiando na idolatria, achando que é Baal que vai trazer chuva, confiando que nos ídolos que eles construíram. Por mais que Josias tenha feito a reforma, eles continuavam confiando, irmãos, né, nos seus ídolos, nos ídolos domésticos que tinham dentro de casa,
se ajoelhando e prestando culto. E que Deus está dizendo? Deus está indo contra a idolatria, dizendo não idolatre, não se curve, né? E aí ele está mostrando isso, está dizendo, olha, é por causa disso que isso está acontecendo. E aí Deus vai mostrar, irmãos, que Abacuque ele clama. E olha só, Abacuque 3, capítulo 1 e 2. Ó. O profeta Abacuque entoou esta oração. Ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Irmãos, agora você vê que o tom já é outro. Primeiro era um Abacuque questionador, falando, Senhor, por que tanta maldade? Aí quando Deus dá uma resposta, ele fala, mas o Senhor está trazendo algo pior. Mas agora que Deus começa a mostrar para ele o que vai acontecer, Deus faz ele enxergar o futuro, e ele fala assim, Senhor, agora que eu vi sobre o Senhor, eu entendi. Você entende, irmãos? Que às vezes nós estamos questionando, nós estamos vivendo essa coisa, angustiado, irmãos, porque nos falta entender que no final das coisas, irmãos, o Senhor vai reinar. Então o que nós precisamos, irmãos, é viver aqui, mas com o nosso olhar no futuro, sabendo que o Senhor, Ele vai cuidar das nossas vidas. Sabendo que o Senhor, Ele olha para você, Márcia, Grace, Sidney, ele olha, ele te enxerga nas suas necessidades, ele nos vê, e Deus dá uma resposta, e diante da resposta de Deus, diante da palavra que Deus dá para Abacuque, o que ele faz, irmãos? Ele começa a adorar, ele começa a entoar canções, ele começa a dar glória a Deus. E aí vamos ler aqui, ó, Abacuque 3:3. Diz assim, veja Deus atravessar os desertos, e vindo de Edom, o santo vem do monte Paraã, sua vinda é radiante como o nascer do sol, raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. O que é isso? Ele começa, irmã Márcia, a adorar. Então, irmãos, em meio à luta, em meio à corrupção, em meio, irmãos, às coisas erradas, o que a igreja, o que o povo de Deus faz? O povo de Deus adora, clama, mas adora, pede para o Senhor, mas adora. Essa é a tônica da vida cristã, irmãos. Relacionamento com Deus, você ora, fala, Senhor, olha a corrupção, olha a maldade, clama pelo seu país, pela sua cidade, pelas pessoas que estão à sua volta, mas ao mesmo tempo você reconhece o poder e a soberania de Deus. Era o que Abacuque estava fazendo. Ele começa o seu esplendor, envolve os céus e a terra e enche com seu louvor. Nota, irmãos, que Abacuque sai do lugar de questionamento para o lugar de exaltação. Aí ele diz assim, olha, Abacuque 3:6, quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos. Ele arrasa as colinas antigas. Dele são os caminhos eternos. Ele reconhece o que nós precisamos ter. Jesus, quando nos ensina a orar, ele começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. O que é isso? É enaltecer, é exaltar, é reconhecer. Que a sua vida, irmão, seja uma vida de exaltação. Quando você chegar, irmão, no lugar de culto, quando você se ajoelhar, que a sua primeira palavra não seja, irmãos, o murmúrio, a reclamação, mas seja a exaltação, a glória, o reconhecimento de quem Deus é, que do nosso, pastor, mas às vezes é tão difícil a situação que eu estou passando, a luta, às vezes eu não consigo, se eu consigo chorar, não consigo nem falar, mas irmãos, que o seu coração, que as batidas do seu coração, seja o louvor que Deus precisa ouvir, que a sua mente, irmãos, consiga, irmãos, pensar primeiramente em reconhecer quem Ele é, ainda que a sua boca não consiga falar. Que a nossa vida seja uma vida para louvor. Porque quando Ele faz isso, irmãos, né, Ele exalta o Senhor. O que precisamos aprender, irmãos, com esses homens, né? Que temos os nossos momentos, mas isso se encerra, irmãos, quando nós ouvimos a voz poderosa do Senhor. Isso se encerra, irmãos, quando a palavra do Senhor ecoa no nosso coração. Quando a voz do Senhor, irmãos, mostra o destino para Abacuque. A resposta do Senhor foi suficiente, irmãos. Ele não precisava de mais nada. Que a palavra do Senhor seja suficiente para a sua vida. Porque Deus vai trazer juízo aos invasores. E Deus responde isso. Olha só. Abacuque 3,14. Com tuas armas destruístes o líder dos que avançaram como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Estremeci por dentro quando vi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram. Tremi de terror.
em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. O que ele está dizendo assim? Eu vou esperar, eu sei que um dia a Babilônia também vai passar pelo juízo. Então, eu sei que quando eu ouvi, Pai, o Senhor falando que eles iam ver, eu tremia, eu senti medo. Eu sei, irmãos, que às vezes nós olhamos, mas se isso acontecer, vai acabar o nosso país. Isso, irmãos, Deus é soberano. Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano. E aí, irmãos, Abacuque, irmãos, ele faz uma canção, talvez a canção mais conhecida das nossas vidas. A canção mais conhecida da palavra. Que talvez você já cantou, já leu, já ouviu tantas pregações. Olha o que ele diz. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja frutos na videira, Silas. Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. O que ele está dizendo, irmãos, ainda que a situação fique difícil, ainda que a situação não mude, Senhor, ainda que quando a Babilônia vier e sitiar aqui, sabe, a calamidade venha, falte água, falte comida, ainda que o governo corrupto entre no poder, ainda que o desemprego aumente, ainda que falte as coisas no mercado, ainda que o poder de compra seja reduzido, que a inflação fique descontrolada, ainda, irmãos, que todas essas coisas modernas aconteçam, eu não vou parar de confiar em Deus, eu não vou parar de confiar no Senhor. Talvez será isso que ouviremos nos nossos dias, mas a palavra de Abacuque é: continue confiando em Deus. Aleluia. Irmãos, não se mova pela situação que Deus permite. Permaneça confiando em Deus, irmãos. Entrou o governo A, continue confiando em Deus. Entrou o governo B, continue confiando. A sua confiança não está no governo A, no governo B, se é direita, se é esquerda, se é centro, se é o seu governo está no alto, vem do alto, habita no alto, é dele, por ele, para ele todas as coisas. Aleluia. A situação, irmãos, talvez ela não vai mudar. Mas Deus é misericordioso e Ele sabe da necessidade da população. Ele encerra, irmãos, clamando para que Ele permaneça firme, exaltando. E que nós, irmãos, possamos permanecer firmes, confiados em Deus. Que seja assim a nossa vida. Não deixe de temer ao Senhor. Busque a Ele em todos os momentos. E agora eu quero orar. Vamos orar pela Sandra. Eu entendi, irmão Ari, é a outra Sandra, né? Mas vamos orar por ela também e depois me dar notícias dela, tá bom? Se puder servir de alguma forma, eu estou à disposição. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Pai, eu clamo ao Senhor. A primeira coisa que Abacuque me ensinou hoje é que o Senhor está escutando essa oração e a oração de cada irmão. Nós estamos aqui em 25 pessoas que decidiram estar aqui pela manhã. E agora, Pai, essas pessoas fecham seus olhos em clamor ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus sobre nós. Reconhecendo, Pai, que não há outro além do Senhor, que governa as nossas vidas, que cuida, Senhor, de nós. Sabendo que o Senhor é soberano e o Senhor já escreveu, Pai, o final de todas as coisas. E o final de todas as coisas, o bem vence o mal. O Senhor nos dará vitória, Pai. Encerrará o inimigo, o tentador, o acusador. E junto com ele os seus anjos caídos e também aqueles, Senhor, que não reconheceram o Senhor como o único, suficiente Salvador. Então, Pai, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há, Pai, condenação. Pai, nós oramos, uma vez que reconhecemos que o Senhor é Deus e que o Senhor, hoje oramos pelo nosso país e pelos governantes. Senhor, eu sei que o Senhor dá oportunidade ainda para esses homens se arrependerem do mal, da extorsão, do pecado, da corrupção. Assim como naquela época eles extorquiam para construir casas, proteção e segurança. Achavam que estavam impunes, mas o Senhor é Deus sobre qualquer nação, sobre qualquer governo, sobre qualquer departamento, sobre qualquer instalação. O Senhor é Deus, Pai. E Pai, haja, Senhor, nós pedimos, clamamos por isso.
Pai, com misericórdia sobre o seu povo e com transformação. Porque eu sei que com juízo e justiça o Senhor agirá. Pai, que nós tenhamos um coração, Pai, segundo o teu, Pai. Ainda que a situação fique ruim, ainda, Pai, que a fome venha no nosso país, ainda que a inflação volte a aumentar, ainda, Senhor, que o poder de compra diminua, ainda, Senhor, que falte algumas coisas na nossa casa, mas isso, Pai, não nos dará o direito de se esquecermos do Senhor. Nós vamos continuar confiando, exaltando e bendizendo o seu nome, porque sabemos que no final de todas as coisas nós sentaremos à mesa com o Senhor. Oh, glória! Aleluia! Ainda que tudo seja contrário, Pai, nós continuaremos servindo, aguardando, Pai, o dia que o Senhor vai voltar e agir com juízo e justiça sobre todos, Senhor, porque todas as nações se curvarão diante do Senhor. Pai, nós agradecemos pela essa manhã gloriosa. Continue, Senhor, nos guiando na sua verdade. Nós oramos pela Sandra, colocamos essa sua filha diante do Senhor. Oh, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor é soberano sobre a vida dela. Cuida, Senhor, da vida da Sandra. Nós pedimos, clamamos por isso, sabendo que o Senhor nos escuta. Oramos no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Tenha tempo de oração, irmãos. Eu sei que nós temos aqui alguns minutinhos, né, só. Mas tenha tempo de oração com Deus, com o Pai. Fale com Ele, amém? Irmãos, todos os dias, às 6 horas, nós temos esse tempo de oração e palavra aqui. Tanto no Instagram, no TikTok, é RogerSou83, e no YouTube é Roger.Marques, tá bom? Também, meus irmãos, eu quero convidar você, se você pode, ter um tempo de comunhão conosco. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo, ficamos aqui em São Bernardo do Campo, no bairro do Taboão, estamos bem pertinho da Zona Sul, aqui de São Paulo, né? Do Ipiranga, de Sacomã, Vila Mariana, Saúde, Diadema, né? Aqui pertinho também. Eu falo que aqui nós estamos na tríplice fronteira. E aqui é bom, irmãos, é gostoso estarmos aqui, mas é tão bom estarmos juntos. Então eu quero deixar um convite para você estar conosco domingo às 10 horas na Avenida do Taboão, 3659. Se você puder, vai ser uma benção estarmos juntos. Amém, meus irmãos? E amanhã nós estamos aqui e a nossa leitura de amanhã será Jeremias. Voltamos a Jeremias. Jeremias 41 ao 45. Amém? Compartilhe essa palavra. Eu estou feliz esses dias aqui, irmãos. Eu recebi uma mensagem de uma irmã lá de Pernambuco. Se eu não me engano, é Pernambuco. Agora eu estou na dúvida se é Pernambuco ou Paraíba. Mas eu acho que é Pernambuco, irmãos. Uma irmã lá de Pernambuco, Paraíba. Né? Não estou na dúvida agora, né? Está acompanhando as nossas mensagens, né? Então olha que poderoso, porque alguém compartilhou. Então, irmãos, compartilha a palavra, né? O bom da tecnologia é isso, ela alcança lugares que nós nem imaginamos, amém? E também quero louvar a Deus, irmãos. Eu ganhei uma canequinha maravilhosa aqui de um dos nossos irmãos. Deus abençoe. Pernambuco, aqui, irmã Helena já disse. Obrigado, irmã Helena, né? Irmão Emílio e a irmã Helena, ó, que benção, irmãos. Né? Do Chile, glória a Deus. E hoje tem Parque Bristol, verdade. Tem o Alfa, irmãos. Você que é aqui da região, Parque Bristol, irmãos. Hoje nós temos uma sessão do Alfa. Se você não sabe, venha conhecer o Alfa. Fica na Travessa Castro Prado 101, Parque Bristol. Tá bom, meus irmãos? Eu vou colocar aqui depois no post também. Vamos estar juntos, sabe? Venha estar conosco lá, abraçar essa irmandade. Logo, logo nós teremos aí novidades, com fé em Deus, né? Então nós estamos agora na série de Alfa do Parque Bristol. Mas é isso, irmãos. Deus abençoe você, que você tenha aí uma quinta-feira abençoada. Amém? Em nome do Senhor Jesus.